Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor doutor Jorge Vieira, ele que é professor titular do SESMAC e coordenador do NAFRE, o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena do Centro Universitário SESMAC. Hoje ele está aqui para falar sobre o lançamento do livro, que foi resultado de uma tese de sua autoria de doutorado, que acontece no Shopping Pátio, nesta quarta-feira, num espaço ao lado da Casa Vieira, às 19h. E, lógico, o título do livro é Práticas Identitárias e a Ressignificação do Universo Imaginário dos Povos Indígenas do Sertão do Estado de Alagoas. Nada poderia ser diferente, até porque o professor é uma referência nacional e internacional no conhecimento dos povos indígenas da região Nordeste e do país também, e notadamente de Alagoas. Professor, comecemos pelo lançamento de uma tese de doutorado que foi avaliada em 2014, não é isso? O que dizer desse momento, não é, de transformar uma tese de doutorado em livro, uma contribuição científica inigualável, digamos assim? Com certeza, Gorete, é um prazer mais uma vez estar aqui, né? E num momento tão especial, né? Porque, de fato, na minha cabeça, o doutorado foi durante 4 anos, e aí a tese, a síntese, na verdade, foram 40 anos em 4. Exatamente. Né? Porque na verdade, tem um pouco de tudo, da minha experiência, da minha convivência com as populações indígenas, com essas comunidades. E eu tenho dito com muita clareza e com muita convicção que essa tese ela tem 2 elementos simbólicos extremamente fortes. Um, que é óbvio, que é a fundamentação teórica que uma tese deve ter, né? E eu prezei por isso. E o público vai entender por quê. E em alguns momentos, quem já em palestras e até em outros escritos, eu tenho dito que há 30 anos, 40 anos, a pergunta era se existia índio no Nordeste. Uhum. E se existia, obviamente, índio em Alagoas. Então, essa tese, de fato, não só como eu almejava o título de doutor, mas tinha aquele gosto do doutorado para ter uma fundamentação teórica mais profunda. Sobre a existência dos povos indígenas Exatamente. Na atualidade. Exatamente. Né? Então tem um símbolo é isso. E aí eu dialoguei com Lévi-Strauss, que foi um teórico extremamente importante, que dominou o século XX, né? Até porque minha tese, meu doutorado, foi na França e outra parte, eu fiz ao mesmo tempo, que a gente chama na linguagem popular o sanduíche, né? Na PUC de Minas. O Lévi-Strauss, e também porque o meu orientador, o da França, o professor Philippe Voltaire, que é defensor de uma teoria que é denominada de imaginário, a teoria do imaginário, que é de um francês também, o Gilbert Durand, que é seguidor... Diz em síntese essa teoria, professor? Eu vou... Pois não, por partes. Por partes. Até porque a tese está colocada assim. Né? Exato. E aí o Gilberto Durand, que é seguidor imediato, era seguidor do Lévi-Strauss. Então, o Lévi-Strauss tem do ponto de vista acadêmico, mundial, tem um papel muito importante, mas é isso que eu queria dizer, porque em nível de Brasil ele teve um papel importantíssimo, porque ele, em 1934, ele vem para o Brasil e é o primeiro professor de sociologia da USP. E ele fica de 34 a 37 como professor, de 37 a 39 volta para a França, e em 39 ele retorna ao Brasil como pesquisador daquelas populações indígenas do Centro-Oeste. Então veja que importância tem, né, essa minha ligação, tanto com o professor Philippe Voltaire e toda essa ligação com a teoria do estruturalismo. Está tudo contextualizado, Isso. Não é? Então, esse é um significado que eu procurei dialogar
tanto com o estruturalismo como a teoria do imaginário, que você me pediu para explicitar. E o Gilberto Dirhan e o próprio Philippe Voltaire, o meu orientador, sempre colocaram profundamente que essa teoria, porque nós nos imaginamos muito, nós ocidentais principalmente, muito racionalistas, né? Cartesianos, né? O pensamento ocidental com muita força. E a tese que eles trabalham, né, a tese do imaginário, é que o imaginário é muito mais forte na vida do ser humano do que própria razão. Então é nessa perspectiva de construção e reconstrução do imaginário dessas populações indígenas que foram secularmente tanto destruídas e outras obrigadas a ter que assumir a identidade, a religião, os valores da sociedade ocidental. E nessa concepção e nessa relação das culturas indígenas com a cultura ocidental, muitas das vezes a gente imaginou que simplesmente os povos indígenas foram os depositários do nosso conhecimento. E aí onde está o engano. Então, o Grushinski também, que é outro teórico que eu trabalho francês, que é a teoria do pensamento mestiço, ele vai mostrar também que, à medida que uma cultura entra em contato com outra, essa relação não é estática, Gorete, é uma relação dinâmica. Ou seja, e aí vale... Uma via de mão dupla, né? Exatamente. Aí, tanto os indígenas como quilombolas, eles se apropriaram da cultura ocidental e ressignificaram através do imaginário. Aí o sentido da minha tese. Ou seja, aqueles povos indígenas que nós, com aquela visão estereotipada de que índio só tinha na região amazônica, nós efetivamente desconstruímos, né? Desconstruímos e mostramos, e aí onde está o outro símbolo, o significado da minha tese. Ou seja, porque como diziam aqui, acusavam que eu estava criando o índio, essa minha tese vem exatamente com essa fundamentação para demonstrar e mostrar. Então tem um sentido também um pouco de demonstração política para a sociedade, os órgãos, inclusive a FUNAI. Que ainda hoje discriminam os povos indígenas, exatamente. Faz pouco caso das suas necessidades básicas. Exatamente. Né? E aí é esse sentido que a tese tem para dizer, olha aqui, eles existem. Então, essa acadêmico. É acadêmico, a academia, e não só a academia brasileira, porque já é extremamente importante, mas como a banca que avaliou essa tese é uma banca binacional, né? 2 professores, o Philippe Voltaire, que foi meu orientador, e Bernard Emery, da Universidade de Stendhal, em Grenoble, né, que vieram, a defesa foi no Brasil, e mais 4 professores da PUC, aliás, 3 da PUC, e o professor Douglas Prato, né, que foi professor da UFAL, né, professor aposentado da UFAL, e hoje vice-reitor do Centro Universidade SESMAC. Então, a academia, efetivamente, dá o carimbo a essas populações indígenas, efetivamente, legitima, né, professor? Legitima do ponto de vista acadêmico. Professor, o tempo que o senhor dedicou quase que integralmente a estudar os povos indígenas até à frente do CIMI, Conselho Indigenista e Missionário aqui de Alagoas, que é uma referência que o senhor tem, contribuiu decisivamente na construção desta tese? Não tenho dúvida, porque é interessante como começa essa minha relação com as populações indígenas. A relação começou por acaso, extremamente por acaso. Eu sempre fui muito ligado à Igreja Católica, como sou até hoje, né? Escrevo, inclusive, no jornal O Semeador, que é o jornal impresso em circulação mais antigo, né, no estado de Alagoas. Eu tenho uma coluna. E quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, o povo Xocó, lá da Ilha de São Pedro, que fica no Rio São Francisco, né, entre Alagoas e Sergipe, no município de Porto da Folha, esse grupo que era considerado já extinto, esse grupo ocupou uma terra, a terra tradicional, a ilha, né, a Ilha de São Pedro, que foi um local de colonização dos missionários, etc.
E esse povo estava numa situação muito precária. E aí o padre de Pão de Açúcar, com as irmãs, resolveram fazer uma mobilização para ajudar. E naquela época eu era coordenador do Grupo Jovem Santana do Ipanema. E pediram minha ajuda. Jorge, mobiliza aí para conseguir alimentos, roupa, tal, que tem um povo, eu não sabia que era índio, que tinha um povo passando fome. Aí, naquele momento, eu fiz toda a mobilização com os jovens, fomos às casas, então conseguimos assim uma quantidade de alimentos e roupas e descemos com as freiras, as irmãs franciscanas, né, as holandesas, e o padre, e descemos de barco para a Ilha de São Pedro. Pronto. Isso daí, no final de 1977 para 78, mais ou menos, me apaixonei pela questão indígena e depois engajei, fui estudar, fui para a faculdade, né, fiz filosofia, teologia, e depois disso fui morar na aldeia indígena no povo Funiô. Foi uma experiência também. Por quanto tempo, professor? Passei 2 anos morando na aldeia Funiô, em Águas Belas, e depois voltei para Alagoas para trabalhar com as populações indígenas. E em 2002 a 2004, com minha dissertação de mestrado, fui para o Pantanal, onde estudei o povo Terena, no Mato Grosso do Sul. O que foi que episódio, digamos assim, que mais o impressionou nessa convivência tão íntima com grupos indígenas até remanescentes aqui em Alagoas e também em outra região? Olha, tem muitas histórias e muitas coisas, porque, né, tem uma coisa muito importante. Por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul foi interessante. Quando eu cheguei em 2002, eu não sabia de nada, só sabia que o Mato Grosso do Sul existia no mapa, né? E só tinha 2 conhecidos no Mato Grosso do Sul, que era um padre Jorge Lachnit, que é um alemão, que ainda hoje trabalha com o povo Chavante, mas ele como salesiano, ele ficava em Campo Grande, e o professor doutor Antônio Brandi. E aí eram as 2 pessoas que eu conhecia. E foram importantíssimos porque os dois, o outro, Antônio Brandi, historiador, me inseriu no Mato Grosso do Sul. Você imagine, um nordestino perdido no Mato Grosso do Sul, no Pantanal sul-mato-grossense. Quando eu estou lá um dia na sede do CIMI, nessa época eu trabalhava no CIMI, chega 16 índios terena, daqueles, cada homem de 2 metros, né? Imensos. Imensos, e disseram que queria que eu fizesse uma visita à aldeia Cachoeirinha, no município de Miranda, que é o portal do Mato Grosso do Sul. Rapaz, eu tomei um susto naquele negócio. Como é que eu vou? O nordestino não conheço absolutamente nada. Enfim, marquei com toda a coragem, viu? Marquei, fui para o Mato Grosso do Sul, não entendia nada da língua, porque eles falam a língua terena, né? E eu não entendia nada. E foi muito interessante, aquela primeira experiência, resultado dessa experiência que eu tive, esse choque cultural. Você imagine ir para uma reunião onde o grupo social praticamente não fala português, né, algumas palavras. Eu tive a coragem de ir sozinho para a aldeia Cachoeirinha, e por isso que me desafiou, e eu terminei fazendo a dissertação de mestrado, né, lá nessa aldeia a partir dessa experiência. Resultado dessa experiência e dessa relação, eu fiz o estudo sobre o território dos índios Terena de Cachoeirinha. Hoje eles têm 36 mil hectares de terra demarcada. Então isso é um marco, eu posso dizer com muita felicidade, o trabalho acadêmico a serviço... Essa contribuição a serviço da comunidade, a defesa dos direitos, dos direitos das populações indígenas. Professor, e diante dessas experiências, focar o estudo nos grupos indígenas do sertão de Alagoas, fazendo um paralelo da realidade das demais identidades indígenas e aqui em Alagoas, como nós podemos classificar os povos indígenas de Alagoas em relação aos demais do país? Olha, exatamente, quando a gente olha para trás e quando imaginava que para poder... Não se pensava nunca hoje ter uma câmera diante de mim aqui com um programa belíssimo de 45 minutos, podendo estar falando para a sociedade, para o mundo sobre os índios de Alagoas. Isso a gente tentava
na paróquia, falar com o padre, no dia do índio, dia 19 de abril, nas escolas, pedia às irmãs, às freiras, que tenha colégios, né, para a gente falar sobre índio. Havia resistência, professor? Claro, porque os índios não eram reconhecidos. Dentro daquela questão de que índio não era índio. Aqui nós não tínhamos índio. O índio tinha lá na região amazônica, na região... Porque os daqui não estavam caracterizados de não pena. Tinham, isso. Não Lança. Lança, não tinha aquele estereótipo. Exatamente. Então, você imagine que hoje, olha, aí nós tivemos a coragem. Então, imagine jovens com 20 e poucos anos, né? Éramos saídos do seminário, outros que eram da paróquia e tal, que tínhamos aquele ideal, né? Muitos deles, né? Nossos grupos, iam de carona para as aldeias, porque nós não tínhamos dinheiro. Então, a gente saía daqui pegando carona de caminhão para São Sebastião, para o povo Carapotó. Eu que fiz o levantamento, inclusive, na década de 80, daquele povo Carapotó, para saber quem era índio, que não era, porque estão misturados, né, dentro da comunidade. Naquele momento não tinha ainda essa questão do limite e da definição da identidade. Então, você imagina, depois de todo esse processo que a gente vai para as comunidades de conviver com esses povos, e hoje a gente ter a certeza de que esses povos são reconhecidos, e reconhecidos tanto do ponto de vista da sua identidade e reconhecido em seus direitos. O que falta é que esses direitos sejam efetivados. Sobre essa questão, a gente vai tratar no próximo bloco, a questão dos direitos dos povos indígenas aqui em Alagoas. Voltamos em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta. Nossa conversa hoje aqui no Frente a Frente é com o professor doutor Jorge Vieira, ele que é professor titular do SESMAC, coordenador do NAFRE, Núcleo Acadêmico Afro-Indígena do Centro Universitário SESMAC. E nosso tema aqui hoje é o livro que foi resultado da tese de doutorado do professor Jorge Vieira, intitulado Práticas Identitárias e a Ressignificação do Universo Imaginário dos Povos Indígenas do Sertão do Estado de Alagoas. Portanto, professor, o que dizer hoje dos grupos indígenas de Alagoas catalogados ainda existentes? Qual é a relação de identidade, qual é a condição desses povos? Então, hoje, né, para que a sociedade tenha um parâmetro, no século XIX, nós tínhamos o quê? Segundo o antropólogo Clóvis Antunes, né, que era professor da UFAL, ele publicou um livro, Índios de Alagoas. Eu acho que esse livro é uma referência, é um marco na década de 70, para 80 mais ou menos, é um marco na historiografia e também da antropologia, porque ele catalogou exatamente os povos existentes, né? Dentro daquela pergunta, existem índios em Alagoas? Uhum. Então ele teve um papel importantíssimo, por quê? Porque ele pegou toda a documentação do século XIX, do período da província, né? Ainda, e naquele momento existiam 20 grupos indígenas em Alagoas, 20 povos. Ora, no século XIX. Século XIX. Um século depois, restavam somente reconhecidos 2 povos. Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, e Cariri Chocó, em Porto Real do Colégio.
Quer dizer, 18 povos foram praticamente dizimados. Exatamente. Ora, mas qual foi e aí, onde entra o professor Clóvis Antunes? Ele teve um papel fundamental, porque quando ele resgata esses documentos, né, e aí ele começa a trabalhar a pesquisa, para aí. E esses povos desapareceram ou continuam existindo, né, mesmo não sendo reconhecidos? Essa é a questão fundamental. Não de forma organizada, digamos assim? Não seria nem de forma organizada, mas de forma não reconhecido pelo Estado e pela sociedade. Não há porque registro. Eles estavam, não tinha registro oficial, porque eles continuaram organizados da forma deles. O que é interessante é isso. Continuaram praticando os rituais, continuaram buscando, inclusive esses dois grupos que continuaram oficialmente reconhecidos, e Xucuru Cariri. Depois eles iam lá para Águas Belas com o povo Funiô, eles iam para Pancararu, em Pernambuco, que é outro grupo também reconhecido. Isso não dá condição meio nômade a esses grupos, não? Também, mas é porque o processo de colonização que partiu do litoral, né, que a principal terra aqui do litoral foi ocupada, né, inicialmente pela cana-de-açúcar, eles foram jogados ou para o alto da serra, ou para a margem do rio, ou para o Alto Sertão. Entendeu? Não havia outra alternativa. Não tinha outra alternativa. O que é que acontece? Então, esses povos são identificados nesse processo, e aí, nesse momento, 4 povos já são reconhecidos. Vassu, Cocal, em São Sebastião, povo Carapotó, desculpe, Tinguibotó em Feira Grande e o povo Jeripancó, lá na região do sertão de Pariconha. Então, essa foi uma primeira etapa. Outra etapa já foi na década de 90, mais 4 povos foram reconhecidos. E aí eu já participei diretamente mesmo desse processo. É aí onde me acusavam de pesquisa, de levantamento, mas... E nessa época o senhor era acusado de quê, professor? Que eu criava índio em Alagoas. A FUNAI dizia que eu estava criando índio. A FUNAI? A Fundação que teria o papel de proteger as comunidades indígenas. Exatamente. Utilizava esse tipo de chacota, digamos assim. Então, veja. Aí eu já participei diretamente por exemplo, Calancó, todos os povos do sertão, né? Eu já participei diretamente da primeira reunião, dos primeiros contatos, da primeira organização deles, organização política na relação com a sociedade, porque a organização tradicional eles já tinham. Eles já estavam organizados, eles estavam praticando o ritual, eles estavam com sua religião, da sua forma tradicional de viver. Está entendendo? Então, foi isso que o trabalho que nós fizemos, né? Junto com, naquela época ainda, eu trabalhava no CIMI, depois como acadêmico, como pesquisador, e que eu fiz exatamente esse trabalho de tese para trazer essa realidade. Por isso que hoje hoje em Alagoas, são 12 povos, porque mais 2, já agora no século XXI, eles são reconhecidos no estado de Alagoas, que é o povo Aconã, que fica no município de Traipu, e o povo Pancararu, no município de Delmiro Gouveia. Mas não basta apenas ser reconhecido, não é? O grupo. Isso. Os grupos indígenas, eles travam a luta desde sempre relacionada, mas principalmente a questão das terras. Isso. Não é? Isso no Brasil inteiro, e Alagoas não é diferente. Mas a situação de Alagoas, Gorete, é pior do que a situação do Brasil. Por quê? Porque em Alagoas, esses 12 povos indígenas não têm os seus territórios demarcados. E aí, as pessoas... Como então eles sobrevivem, professor? Por exemplo, no caso de Vassu Cocal, né? Vassu Cocal tem um território que é de 56 mil hectares de terra, inclusive com documentos, tudo levantado. Inclusive, a FUNAI, que é o órgão que tem a competência, né, legal de fazer o procedimento de identificação do território, estava fazendo esse levantamento e foi
através de uma medida, de uma ação judicial, foi interrompido o processo de demarcação, de levantamento de parte desse território. Então, como eles vivem? De uma situação extremamente precária. Veja, vivem em pequenas glebas, né? Pequenos pedaços de terra que foram adquiridas ou através da FUNAI ou no processo de demarcação incompleto, inconcluso, ou através, pessoalmente, que começa a comprar uma tarefa de terra, como a gente trata aqui, né, que é um pedaço mínimo de terra. E aí, os que conseguem, os que não conseguem, vão trabalhar de mão de obra ou como empregado doméstico, ou nas fazendas de peão, ou vão para a região daqui. Quando tinha, e agora se agrava o problema, porque principalmente os indígenas do sertão de Alagoas, no período sazonal, no período da seca, eles vinham para trabalhar na cana-de-açúcar. E com Agora a não tem crise, cana. exatamente, do setor, agora provocou exatamente um grande problema de manutenção da sobrevivência desses povos, né? Porque não tem como vir trabalhar. Aí vão para São Paulo, inclusive uns morrem em construção, lá mesmo no Povo Calancó, em Água Branca. O Dionísio foi trabalhar no Rio de Janeiro, de auxiliar de pedreiro, né? E terminou falecendo, caindo de uma construção lá. Então, vários são acidentados e quando voltam, esse é um problema também muito grande, porque quando eles voltam, eles se apropriaram de todo o costume da sociedade nossa, de tipo de comportamento, etc., e que isso tem um impacto dentro da cultura, da própria cultura desse povo. Professor, a curiosidade, houve uma época em que, por decreto, estabeleceu-se que as etnias não existiam mais e as denominavam de caboclos, Isso. os índios. Como se deu esse episódio? Isso foi porque todos os anos, isso no período da província, inclusive tem um livro do professor Sávio de Almeida, muito legal, né, As Falas da Província, e que foi publicado, porque todo final de ano, o presidente da província, ele publicava um relatório da situação dos indígenas, né, de cada província. E no caso de Alagoas, o que aconteceu? Em 1872, o então presidente da província, Manuel Moreno, né, ele... Luiz Rômulo Pérez Moreno. Desculpe, Luiz Rômulo Moreno, obrigado. Ele vai e decreta, nesse relatório, publica a extinção desses povos indígenas, dizendo, olha, agora não tem mais razão, diante dessa situação, de que os índios já andam perambulando pelas estradas, óbvio, porque os territórios foram expropriados dos índios. Os índios devastados para eles. Exatamente. Aqui, essa região do litoral, era uma região toda habitada por indígenas. Então, pegaram os índios e jogaram, que é outro problema que as pessoas não entendem, a sociedade. A sociedade diz, por exemplo, o conflito entre índios. Porque as pessoas têm um imaginário, o índio como aquele bichinho, ou o preconceito de que é selvagem, é preguiçoso. Ou baseado no cinema americano, que mostravam índios brigando contra brancos. Isso. Ou também o romantismo de José de Alencar, a Índia dos lábios de mel. De mel. Então, esse romantismo também está no nosso imaginário. Olha aí a teoria do imaginário, né? A gente constrói um imaginário, tá? O romantismo. É o desconhecimento, né? Isso. A literatura. Não, mas a literatura foi intencional. O romantismo construiu. Proposital. Construiu esse romantismo do indígena. Para fugir à realidade. E fugir da realidade. Ora, o índio é pessoa igual a qualquer outro grupo social. Tem conflito, tem briga. O que aconteceu? Eu estou citando isso. Por quê? Porque o que aconteceu? À medida que pegaram o índio lá da região aqui do litoral norte e jogaram no sertão com outras comunidades indígenas, agora é até óbvio que vai ter conflito. Porque são grupos de troncos linguísticos diferentes, são grupos de culturas diferentes, são clãs diferentes e estão brigando. Por exemplo, você chega em Palmeira dos Índios, tem 12, 13 grupos brigando. Óbvio. Aí as pessoas, no romantismo, era para tudo estar na taba, que é assim que falam, unidos, rezando e batendo e dançando o toré. Mas
são grupos sociais iguais, normais, com suas estruturas, com seus interesses políticos, ideológicos, econômicos, com seu funcionamento próprio. É claro que tem choque e interesses que vão conflitar, divergir. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estávamos aqui no intervalo conversando sobre uma polêmica que é estabelecida até hoje. E na volta do último bloco do Frente a Frente, que hoje eu converso com o professor Dr. Jorge Vieira sobre a questão indígena que está colocada, dos povos indígenas do Sertão de Alagoas, que está colocado aqui no seu título, produto da sua tese de doutorado, intitulada Práticas Identitárias e a Ressignificação do Universo Imaginário dos Povos Indígenas do Sertão de Alagoas. Professor, pois bem, voltemos a essa discussão aqui no intervalo, que há uma polêmica sobre o fato dos índios caetés, né, terem sido os autores, né, da morte do Pedro Fernando Sardinha. E o que dizer dos povos caetés? Pelo que se sabe, os povos caetés gostavam de música, não tinham esse traço, digamos assim, de comer gente, né? Tem várias. A sua pergunta, na verdade, remete a várias questões antropológicas e históricas, né? Primeiro, a diferença da antropofagia para o canibalismo, né? Sim, a diferença, exatamente. A diferença. Os índios caetés não eram canibais, eram antropofágicos, né? Explicando. O canibal são pessoas que comem, vivem, né, se alimentam de carne humana, né? Que não era o caso do caetés. O caetés praticava o ritual da antropofagia, né? À medida que você pratica aquele ritual, você está se alimentando do espírito, da força, da alma, né? Daquela pessoa que está sendo ali sacrificada. É completamente diferente. Jean Léry, que é um francês do século XVI, inclusive, 1560, escreveu um livro, só tem em francês esse livro, né? Uma história de uma viagem de uma terra chamada Brasil, traduzindo. É muito legal esse livro, Jean Léry. É um calvinista, não é nem estudioso, ele veio para o Brasil como numa visão missionária, também já numa perspectiva renascentista, etc. Tal. E ele já trata dessa questão diferentemente de como os portugueses trataram como canibais, ele trata como antropofagia, como antropofágico. Então é interessante esse conflito, inclusive, porque a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram um modelo de sociedade medieval, quando na Europa já se vivia o período renascentista, de crítica ao medieval. À sociedade medieval. Enfim, então a primeira coisa que eu quero esclarecer é isso, que os índios caetés não eram canibais, eram antropofágicos. A segunda coisa, na verdade, desse caso, né, do bispo Sardinha, o problema é mais complexo porque é o seguinte, o que aconteceu ali? E o bispo, ele já vinha da África, ele tinha assumido uma diocese na África e ele era muito problemático mesmo. E como castigo,
o Papa mandou o bispo Sardinha para o Brasil, que era a terra que ninguém queria vir, né? Chegou naquele primeiro, tanto que é o primeiro bispo, né? E mandou o cara para cá como castigo e jogou o cara aqui. Só que ele começou, a sociedade sabe disso, que os jesuítas já estavam aqui e já tinha toda a Companhia de Jesus estruturada e tal. Aí ele começou a entrar em conflito com os jesuítas, a guerra. Então ele batia em padre, dava pisa, olha, ele pintava a peste mesmo com os padres, né? Então, aí o que é que acontece? Ele entrou em conflito com os jesuítas e com o governador da época. Olha a situação complicada. Mas ele aparecer morto daquele jeito. Isso, não, mas o que aconteceu? Aí, um dia de domingo, o filho do governador, esse negócio de filho de governador aprontar, não é de hoje, viu? Não tem não já tivemos uma fase aqui que tivemos um filho do governador que fez xixi em praça pública? Esse também fez em Salvador. Pegou os seus colegas, um dia de domingo, o bispo celebrando a missa, entrou de cavalo e tudo dentro da missa, lá na igreja, dentro da igreja, tal foi aquele fuzuê. O que acontece? O bispo manda uma carta para o rei, denunciando o que estava acontecendo e tal. E começou aquele conflito de carta, e a carta não ia tão rápido como, né, como é aqui. Resultado, o rei chama o governador para prestar conta da situação. O governador se articula com os índios Tupinambá da Bahia, que fica no sul da Bahia e o Espírito Santo, para invadir a cidade de Salvador e manda a carta para o rei. Diz, olha, o rei, olha, a cidade vai ser invadida, mas vou obedecer, porque palavra de rei você tem que obedecer. Resultado, o rei diz, então fica aí e vem o bispo. O governador, o que é que ele faz com o filho? Ora, os caetés, aí é um problema muito importante para a sociedade, eles eram um empecilho para a expansão da colonização entre Pernambuco e a Bahia. Porque eles eram guerreiros. Naquela época existiam só de homens 18 mil homens. Então era um empecilho. É como a gente diz no popular, matou dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, a Naus, que foi afundada, foi provocada. Está entendendo? Então aí foi colocada a culpa para os índios. E os índios fizeram o ritual da antropofagia, de fato, porque já era um ritual comum entre eles, mas eles pagaram uma conta de um conflito que estava se dando entre o bispo, os jesuítas e o governador. E o governador. Pois é, e quem pagou? Infelizmente, com a tal da Guerra Santa, o extermínio dos índios caetés. Professor, e na atualidade, o que podemos entender da organização indígena no Brasil, Alagoas, no Brasil, frente a esse momento político que vivemos? Olha, nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Ontem mesmo, todo mundo sabe também que eu sou jornalista, né? Inclusive você anunciou na chamada, jornalista de profissão. Tenho maior honra e prazer de ter passado 4 anos na UFAL estudando jornalismo, né? E eu escrevo, enfim, permanentemente. E ontem eu escrevi exatamente o título era O Brasil, para onde vai? Um pouco fazendo um diagnóstico do cenário de onde nós estamos, de onde nós nos encontramos e a perspectiva. E o cenário é complicado, Goreto. E olha que eu sou uma pessoa extremamente otimista por natureza. Eu procuro qualquer elemento para enxergar. E o Brasil está vivendo um cenário extremamente complicado em todas as suas estruturas, em todas as suas dimensões, né? Onde você, de fato, não tem que fazer um esforço muito grande para enxergar algo de positivo como está acontecendo. Tá. Ora, e neste contexto, a política indigenista do país. Exato. Então, você imagine se em nível do Brasil nós temos 13 a 14 milhões de pessoas na miséria, desempregadas e muitos passando fome. Nos últimos 2 anos, uma quantidade de 5 milhões de pessoas entraram na linha da miséria, 5 milhões de pessoas. Em tão pouco tempo, Em tão pouco tempo, 2 anos aí dessa política perversa que está acontecendo. Então você imagina os índios, que significa o que no Brasil? Esse é o grande problema. Então, a situação dos indígenas, o que nós podemos colocar? O que eu percebo? Uma coisa que é clara, 500 anos de resistência, eles vão continuar resistindo.
Isso eu não tenho dúvida. Os povos indígenas vão continuar resistindo, estão discutindo, estão buscando alternativa, estão se mobilizando, vem as leis, é tanto que a PEC 215, que é uma PEC que vem retirar direitos indígenas, eles foram para Brasília, se mobilizaram e pelo menos conseguiram colocá-la em stand-by. Então, quer dizer, o que hoje os povos indígenas podem contar é que nós temos hoje, eles estão mais conscientes dos seus direitos, estão claro, eles têm um domínio sobre os direitos constitucionais. E das regras, não é, do jogo para contra-atacar. Para contra-atacar, e das articulações que eles podem fazer. E hoje nós temos, e eles, os aliados que ele tem, por exemplo, na sociedade já construíram, né, aliado em nível da academia, em nível, né, da própria sociedade, da igreja, de outros movimentos sociais, que isso é extremamente importante, como o caso de hoje, por exemplo. Quem imaginava, como eu disse no início, há 30 anos eu estou com um programa especial falando para a sociedade. O senhor falou a igreja já esteve mais próxima dessas discussões, não, professor? Olha, eu te digo que nós tivemos um ambiente muito mais, da década de 80 para 90, um ambiente muito mais claro da igreja. Depois nós tivemos um período que eu considero que foi um período extremamente difícil, que foi o papado do Papa João Paulo II e depois entrando no Bento XVI. Agora nós estamos com a felicidade de ter um Papa Francisco que é uma grande liderança da igreja e do mundo. Hoje... Mas os setores mais fechados da igreja continuam combatendo o Papa infelizmente, Francisco, aí né? nós temos dentro da própria igreja setores que são ainda produto desse período do João Paulo II e do Bento XVI, que formaram nessa concepção ideológica, nessa concepção eclesiológica, muito mais entre aquela reflexão que o Leonardo Boff tem um livro, entre carisma e poder. Eles estão muito mais preocupados com o poder do que com o carisma. E o Papa Francisco está muito mais preocupado com o Espírito Santo, com o Evangelho e com o compromisso com os pobres. Professor, a contribuição acadêmica que essa tese de doutorado transformada em livro pode proporcionar às novas gerações, como o senhor vê? Olha, eu, sem nenhuma pretensão, mas com toda a humildade que me caracteriza, que eu sou isso, né? Isso que você me conhece, que o povo alagoano conhece, né, na minha vida, eu não tenho dúvida que o que eu quero trazer, porque eu trago uma abordagem nova nas questões, né? No trato com a questão indígena do ponto de vista da academia, né? A própria teoria da ressignificação cultural é extremamente importante para que a gente possa, é um marco que aqui no estado de Alagoas a gente precisa levar para a academia, ou seja, discutir essas novas abordagens teóricas que o mundo está trabalhando, né? Resta então ao poder público beber um pouco mais na fonte da academia. Exato, eu acho que nós temos esse papel enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, está produzindo conhecimento para que chegue até no ensino fundamental, no ensino médio, formando professores, formando engenheiros, formando profissionais, médicos, etc., que tenham efetivamente a capacidade de intervir, de colocar o seu serviço de uma forma mais adequada e mais competente possível no estado de Alagoas. Então, eu acho que Alagoas merece isso. E é isso que eu, de uma forma bem simples, eu trago esse meu conhecimento para a sociedade no lançamento do livro, né, nesta quarta-feira, às 19 horas, né, 7 da noite, no Shopping Pátio Maceió, lá no Benedito Bentes, né? Pois bem, eu agradeço, infelizmente o nosso tempo aqui chegou ao fim, professor, e eu agradeço a sua participação mais uma vez e que, claro, essa tese, esse livro realmente cumpra esse papel de políticas públicas no estado de Alagoas. É um momento importante. Nesse cenário de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, eu tenho dito com as pessoas que, apesar do Brasil estar numa situação tão difícil como nós estamos enxergando, Alagoas, nós sabemos as dificuldades de Alagoas, mas estamos numa situação, né, que aponta para uma estabilidade, mas em nível pessoal eu quero dizer a você e aos nossos telespectadores
que você terminar o ano com o lançamento, mais um ato tão importante, que foi a primeira criação do núcleo acadêmico afro-indígena pelo SESMAC, onde eu coordeno, né? E agora o lançamento do livro Coroamos 2017, com todas as glórias possíveis, né? Mais sucesso ainda, professor. Muito Obrigada obrigado. mais uma vez. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.